Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de poder estarmos meditando na poderosa palavra de Deus, a palavra da salvação. Quero meditar com vocês hoje, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 26. O tema da nossa reflexão hoje é habitação limitada. Habitação limitada. Quero falar sobre a brevidade da vida humana. A nossa habitação nessa terra, nesse planeta, ela é limitada, meus irmãos. E nós precisamos nos preparar para entrarmos na eternidade. Nós somos um espírito e um espírito, ele é eterno. O espírito não morre. Então nós estamos aqui nesse plano terreno, nessa vida, nos preparando para entrar na eternidade. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, mostrando que a nossa habitação é limitada. Muitas vezes nós não gostamos de falar desse tema, a morte. Não gostamos de falar dessa questão da morte, mas é inevitável, é uma realidade que nós temos de lidar com ela e eu preciso me preparar para enfrentar a morte, para passar pela morte. E a forma como eu vivo hoje, ela vai determinar a maneira como eu viverei a eternidade. Olha o que diz aqui Atos 17, verso 26. De um só homem fez todas as nações. Então Deus, o Criador dos céus, da terra, o Senhor dos céus e da terra, Ele que nos dá a vida, a respiração, todas as coisas, Ele de um só homem, Adão, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Então Deus criou o universo, criou a terra e criou o ser humano do pó da terra para ele habitar na face da terra. Aí diz mais aqui, havendo Deus fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então nós estamos vendo que Deus agora estabeleceu um limite para a habitação do ser humano na terra. É importante lembrar, irmãos, que no início, lá no Éden, nunca foi a vontade de Deus o homem passar pela morte. O homem tinha acesso ali à árvore da vida e ele poderia se alimentar daquela árvore e viver eternamente. Mas Deus tinha colocado ali um mandamento, Deus tinha colocado ali um limite, né, de atuação do ser humano ali naquele jardim e tinha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o ser humano não poderia comer, porque o dia que ele comesse, então ele morreria. E infelizmente o ser humano desobedeceu, pecou, portanto a morte agora faz parte da vida do ser humano. E olha o que diz aqui no Salmo 39, no versículo 4, o salmista aqui, ele faz uma oração reconhecendo a fragilidade da vida do ser humano. Ele diz então, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O salmista aqui está simplesmente se preparando para a morte. Ele está pedindo a Deus sabedoria, discernimento. Deus, faz-me conhecer o meu fim. Tem gente que está vivendo aí a vida, aprontando, se esbaldando no pecado, virando as costas para Deus, achando que não vai morrer. Mas vai morrer.
e vai ter que prestar conta diante de Deus de como foi a vida aqui na terra. Então o salmista ele está aqui se quebrantando, ele está aqui se humilhando, ele está aqui reconhecendo Deus, o Criador, soberano, e também reconhecendo a sua fragilidade. Dá-me conhecer o meu fim. O meu fim, você tem um fim, meu irmão. Deus é eterno, mas você tem um fim. Eu tenho um fim, todo ser humano tem um fim. E qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade? E uma vez que você reconhece sua fragilidade, o que você faz? Você permanece nos pés do Senhor. Você permanece no relacionamento com Deus. Você permanece numa aliança com Deus. Você permanece clamando a Deus, uma vez que reconhecemos a nossa fragilidade. Aí diz aqui: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, e o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade, ou seja, é passageiro, meu irmão. É limitadíssima aqui a nossa existência. É um sopro, é uma névoa que aparece por um momento e logo se vai. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Misericórdia, hein? Estilo de vida de muitas e muitas pessoas, só amontoando tesouro, só embaraçado com as coisas dessa vida. De repente vai morrer e o que estava fazendo vai ficar aí para outros. Olha o Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa habitação sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É só olharmos para os idosos, meus irmãos. Hoje eu estou com meus 43 anos. É só olharmos aí para as pessoas mais velhas, quanta dificuldade, quantas limitações, a morte batendo na porta. Então, meus irmãos, é muito importante nós nos prepararmos para o dia da morte, sabendo que a morte não é o fim, mas ela é a transição para a eternidade, sabendo que nós vamos passar muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, junto com Deus, é claro, se hoje nos arrependermos e crermos na salvação que há em Cristo Jesus. Então se prepare, porque a sua habitação ela é limitada aqui na terra. Fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.